Olá, querido amigo, bem-vindo ao nosso devocional. Meus amigos, o devocional de sexta-feira sempre a gente utiliza a lição de jovens. A gente, durante a semana, está fazendo baseado na meditação acima de todo nome de Ellen White, a meditação diária. Mas na sexta-feira, como também a gente está estudando a lição de jovem, a gente vai manter a temática da lição de jovem para que você use hoje já no seu pequeno grupo, tá certo? E a lição ela veio especial porque ela é um resumo da lição de escola sabatina que a gente estudou durante a semana, a lição aí de Tiago, capítulo 5, verso 1 a 6. O título que ficou da lição de jovem foi Ricos de Verdade. E aí ele conta a história que a BBC brasileira, né? A BBC News no Brasil fez um histórico de bilionários que perderam tudo. E aí ele cita o caso de um bilionário chamado Serkin, que ele investiu em um banco, que quando foi aí em um período de 2011, esse banco na Irlanda, quando teve a crise, ele perdeu todo o seu dinheiro. Essa é uma história que retrata a ambição insaciável do coração humano, sempre desejando mais diante do que? Das realidades. Quando a gente olha para Tiago capítulo 5, verso 1 a 6, cada verso Tiago está dando um conselho para a gente ter cuidado, e às vezes Tiago é julgado até por ser duro, né? Mas é porque Tiago via, e aí também outros personagens bíblicos, quando a gente olha na Bíblia, o cuidado que a gente deve ter com a riqueza, porque normalmente muitos fazem riqueza de maneira ilícita, tirando do outro, explorando o mais pobre, explorando o mais simples. Então, assim, às vezes tem pessoas que têm muita terra, mas como foi que ele comprou? Como foi que ele adquiriu? Então, os conselhos de Tiago são válidos para os nossos dias e a lição trouxe assim de maneira pontual, né? Vamos então ver as principais admoestações. Primeiro, riqueza adquirida por meio ilícito. Amigo, se não for do jeito correto, trabalhando, fazendo de maneira correta, não dá certo. E aí tem gente que diz o seguinte, ó, trabalhando não fica rico. Opa, se trabalhando não fica rico, tem coisa errada e cai fora disso aí. Mas a gente conhece muito risco que sonega imposto, explora o funcionário. Então não é agradável a Deus quem assim o faz. Segundo, ambição desenfreada que leva à ruína. Então, por exemplo, tem muita gente que é ambiciosa, então aí ele quer mais, ganancioso, né? Ambicioso e ganancioso, então tem que cuidar com isso, né? Com essa ambição, não tem limites, até quando vai aí o limite do ganho? Terceiro, exploração de trabalhos para a juntar riqueza. Eu acho que tem um pouco a ver com meios ilícitos, mas é porque meio ilícito tem muita coisa, né? Sonegar imposto, como eu já falei, trabalhador. Mas aí o 3, ele enfatiza mais o verso 3, de explorar o outro, né? Então, cuidado com isso aí. Essa questão de classe dominante. Então, assim, essa divisão de classe que Karl Marx já falava, até hoje existe. E você vê que a classe dominante nunca quer dar espaço para os dominados crescer. Você faz parte do quê? Então, cuide com isso, né? Verso 4 também, ó. Uso da riqueza para satisfazer as próprias vaidades. Então, tem gente que compra aí um relógio de 1 milhão, compra um carro. A gente precisa de um bom carro, a gente precisa de um bom relógio. Mas será que precisa nesse valor? Será que precisa gastar tanto para isso? Normalmente quem assim o faz é para ostentar, não é pela máquina em si. Porque às vezes tem um carro no mesmo nível, mas com um valor melhor. Mas só que não chama tanta atenção do que determinado carro, determinado relógio. Então a gente precisa cuidar com a satisfação própria, a vaidade. E o quinto, riqueza adquirida extorquindo o justo, né? Então cuidar com isso. Traz prática, atrai o juízo de Deus. Entretanto, porque o apóstolo foi tão duro ao falar contra o amor ao dinheiro. Ele foi duro porque o amor ao dinheiro pode custar a nossa vida eterna e a gente precisa cuidar nesse aspecto. Controlar a vida do cristão com muitas facilidades leva-o a cometer absurdos. O amor ao dinheiro, de 1 Timóteo 6,10 diz, é a raiz de todos os males. Então,
cuidar aí com amor ao dinheiro. Algumas perguntas para a sua reflexão, você pode responder lá no seu pequeno grupo. Você já viveu alguma experiência que ajudou alguém? Com certeza você já deve ter vivido. Compartilhe aí a sua experiência, como foi ajudar alguém, qual o seu sentimento. Outro aspecto é como você poderia fazer mais pelas pessoas que passam necessidade no seu bairro, na sua cidade. O que é que dá para você fazer mais aí para ajudar? Pense aí nisso. E por fim, a verdadeira riqueza é ter relacionamento com o Rei Jesus. Nós somos ricos da misericórdia e graça de Deus. Grave isso e coloque em prática em sua vida. Vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, porque nós somos ricos em Teu nome, ricos de graça, de misericórdia. E ajude-nos, Senhor, a sermos bênção na vida de outros, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, queridos. Fique aí atento à lição de hoje, aí, finalizando a semana e o nosso momento de oração. Um às 7, outro às 8, tá certo? Um abraço, queridos. Tchau, tchau.